Vou dar aqui o meu palpite para o jogo de amanhã. Anote aí. Mas eu acho que o Flamengo está no caminho, na administração do Rodolfo Landim, para ter o seu estádio. E eu acho que isso vai acontecer. 2026, 2027, poderemos ter o estádio do Flamengo na cidade do Rio de Janeiro. Meus amigos, vamos acompanhar aqui agora o melhor narrador do Brasil de forma disparada, meu parceiro. Disparada, não tem... fulano, melhor narrador do Brasil, comentando sobre a Recopa Sul-Americana, Suco Del Valle, Flamengo e Suco Del Valle, falou aí sobre escalação do Flamengo, como o Flamengo deve jogar, falou que o Del Valle é um time difícil também, Preciado tá na pauta, estádio do Mengão, então ó, dá essa moral lá pro João, se inscreve no canal dele, aciona o sininho da notificação e amassa o like, ele tá aí com 75.500 inscritos, fez uma live aqui fez uma live, né, mais ou menos 1 hora atrás. Gravei aqui os melhores momentos. No final do vídeo vou comentar o que eu achei da opinião do João e vou dar a minha opinião também. Então dá essa moral pro João Guilherme, o melhor narrador do Brasil. E vamos Flamengo, hein? Vamos ganhar essa bagaça aí amanhã. Tem que dar mais de 100% esses jogadores do Flamengo pra gente ser campeão amanhã lá no Equador. Tá? Ser campeão amanhã não. Vai trazer o jogo no Maracanã. Pelo menos com empate, né? Pelo menos com empate. Vambora, então vamos pro vídeo. Independiente Del Valle é o atual campeão da Copa Sul-Americana, venceu o São Paulo e venceu bem, fez uma grande campanha. E a equipe brasileira, o Flamengo, foi campeão da Libertadores da América no ano passado. Por isso, eles se encontram na final da Recopa Sul-Americana. Para este primeiro jogo, amanhã, lá em Guayaquil, o técnico Vitor Pereira não terá Gerson, que é um jogador que ele considera titular do Flamengo, embora esteja mal. Mas o Gerson é um volante de qualidade que sai jogando, muitas vezes pode ser até um meia, ele tem bola para isso, mas ele é um volante. E no entender do Vitor Pereira, com a presença ali do Gerson, o Flamengo fica mais equilibrado junto com mais 2 jogadores de marcação forte no meio-campo. No jogo contra o Volta Redonda na semana passada, ele começou com Thiago Maia, Gerson e Vidal. Deixou Everton Ribeiro no banco. Entrou no segundo tempo e foi bem, mas no primeiro tempo ficou no banco. O Vitor Pereira, ele está convencido de que o quarteto ofensivo do Flamengo, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, esse quarteto deixa a equipe do Flamengo desequilibrada na marcação. E ele está tentando mudar isso. E neste momento, o Everton Ribeiro, dos 4, é o jogador mais ameaçado para sair do time. E para o jogo de amanhã, o Flamengo realizou a sua última atividade lá em Quito, né, o único treino que fez lá na cidade de Quito. A escalação só será passada 1 hora antes do jogo. Os jogadores ficarão sabendo também horas antes da partida na pré-eleição. É assim que trabalha o Vitor Pereira. Mas para o jogo de amanhã, ele tem uma dúvida na escalação do Flamengo. Ele quer um Flamengo mais equilibrado, melhor encaixado na marcação, mais compactado. E para isso, ele acha que tem que mexer no quarteto lá da frente. Com a ausência do Gerson, o Vidal, ele vai ganhando cada vez mais espaço no time do Flamengo. Então, você já pode colocar aí no seu caderninho, na sua prévia, que o Thiago Maia será o primeiro volante do Flamengo amanhã. Isso aí está confirmado. Aí vem uma outra situação, porque é muito provável que o Vidal vá jogar. O Vidal deve começar a partida. Ele vem jogando bem.
Ele vem se apresentando bem desde a partida contra o Al-Ahly lá no Mundial de Clubes. Ele jogou bem, ele está ali ganhando o espaço dele. É um cara de muita qualidade, de muita experiência. Então a gente pode dizer que o Vidal está se tornando um titular do time principal do Flamengo. Mas vocês lembram o que eu falei? 3 caras para equilibrar a marcação, para poder deixar um pouco mais soltos Arrascaeta, Gabigol e Pedro. E quem seria esse terceiro cara na ausência do Gerson? Everton Ribeiro pode ser esse jogador, mas seria numa formação diferente. Ele jogaria um pouco mais recuado para compor essa linha, né, essa trinca de jogadores de mais pegada no meio-campo. Porque, sem dúvida, dos 4 lá da frente, Gabigol, Pedro, Arrascaeta e Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro é o que mais ajuda na marcação, é o que mais recompõe. Então, ele pode jogar com o Everton Ribeiro um pouquinho mais atrás. Aí teríamos o meio-campo com o Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e os 3 mais adiantados, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Essa é uma possibilidade. Só que o Vitor Pereira, ele está pensando também na hipótese de colocar Eric Pulgar. Exatamente. E aí sobraria, mais uma vez, um banco para o Everton Ribeiro. Ele pode escalar o Flamengo amanhã com Thiago Maia, Pulgar, Vidal. O trio mais forte de pegada no meio-campo, equilibrando melhor o time e colocando na frente Arrascaeta, que sempre serve os jogadores, Gabigol e Pedro formando a dupla lá no ataque. A minha opinião, se é para mudar o esquema do time, se é para ter um time mais equilibrado, se é para ter uma equipe mais compacta, que vai dificultar mais a vida do adversário, e se é para mudar o Everton Ribeiro do lugar onde ele rende melhor, usando-o numa outra função, numa outra formação tática, eu acho que é melhor colocar o Pulgar, formando o meio-campo com o Thiago Maia, Pulgar, Vidal, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Porque acho que o Pulgar é um volante de origem. É um jogador que se encaixa nas características que o Vitor Pereira quer no momento para a equipe do Flamengo. Porque todos nós vimos a avenida rubro-negra no início da temporada. O Flamengo ficou muito exposto, muito desequilibrado, e o Vitor Pereira cansou de falar que prioriza o ajuste do sistema defensivo. Porque lá na frente, ele sabe que os caras são muito bons. E eles vão resolver. E eles vão cravar. Eles vão fazer gols. Agora, o Flamengo estava fazendo gols e estava levando muitos gols. Essa partida agora, a última contra o Resende, no Campeonato Carioca, o Flamengo não levou gol. Foi um feito praticamente inédito nessa temporada. Então, minha gente, o Flamengo pode ter amanhã Pulgar entrando com Vidal e Thiago Maia compondo o meio-campo. Everton Ribeiro pode jogar também, mas ele disputaria hoje uma posição com o Pulgar, e se o Everton Ribeiro jogar, ele vai fazer um trabalho diferente, mais de recomposição, mais fechado, ajudando aqui um pouco mais atrás e liberando Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Acho que com essa ideia tática, o Pulgar se encaixa melhor. O jogo será em Quito, 2.850 metros acima do nível do mar. Eu já estive por lá fazendo jogos e é difícil. Ela não é tão alta como La Paz, por exemplo, que tem mais de 3.000 metros. Algumas cidades lá do Peru, como Cusco, Oruro, na Bolívia, que é muito alto, mais de 4.000 metros, mas 2.850 já pesa muito, já pesa bastante. E o jogo de amanhã,
o Flamengo vai enfrentar uma equipe da casa, boa equipe, que manteve a maioria dos jogadores da temporada passada. Daqui a pouco eu vou passar aqui uma provável escalação da equipe no Independiente Del Valle, e que tem jogadores importantes, né, nessa equipe, que podem definir o jogo, e principalmente usando o fator velocidade, saídas rápidas e a altitude, que quem é lá de cima usa a seu favor. Então, eu acho que o Flamengo amanhã, como toda estratégia numa partida jogada lá no alto, o Flamengo precisa ser um time que não tenha pressa, que não entre na correria e que fique muito com a bola, que faça a bola rodar, que faça a bola girar, ficar com a bola. O Flamengo tem que fazer o Del Valle correr atrás da bola, e não o Flamengo fazer o que o Del Valle quer, que é exatamente pegar a bola, acelerar o jogo, o Flamengo entrar nessa correria, e aí o time vai morrer, né? Aliás, esse é um ponto de grande preocupação para a partida contra o Del Valle lá em Quito, porque o Flamengo, o time principal do Flamengo, não está apresentando, pelo menos pelo que nós estamos vendo, um bom nível físico. O Flamengo chegou no Mundial de Clubes num nível físico muito abaixo, e agora vai encarar o desafio da altitude, ainda sem estar no melhor da sua forma física. Então, por isso mesmo que o Flamengo amanhã, na minha opinião, precisa ter a bola, trabalhar a bola, girar a bola, e aí a presença do Vidal será muito importante, porque ele faz isso como poucos. Ele sabe controlar o jogo, ditar o ritmo do jogo. Everton Ribeiro é um cara importante também nisso. Ele retém a bola, ele tem qualidade, ele segura, ele dribla, ele arma o jogo ali pelo lado. É um jogador que tem a capacidade também de ditar o ritmo da partida. Então essa pode ser uma vantagem para o Everton Ribeiro ser escalado. Agora, o jogo é muito complicado. O Flamengo vai amanhã para a sua 12ª partida na temporada. O Del Valle fez um jogo, a final da Supercopa do Equador, contra o Aucas, e venceu por 3-1. É um time que vem se preparando exclusivamente para esse jogo. É assim que esse time vem encarando essa decisão da Recopa. E o time do Del Valle, que nos últimos anos vinha sendo dirigido por técnicos europeus, né? Recentemente o Renato Paiva, que está no Bahia, passou por lá. Agora ele é dirigido por um argentino, o Martín Anselmi. Depois de 4 anos com técnicos europeus, aquele treinador que dirigiu aqui no Internacional, o Ramírez, ele também passou lá pelo Del Valle com muito sucesso, né? Fez o time conquistar, inclusive, a Copa Sul-Americana de 2019. Ele é um treinador espanhol. Depois tivemos uma sequência ali de técnicos europeus, e agora o Del Valle investiu na contratação do Martín Anselmi, técnico argentino. Portanto, volta a ter um técnico sul-americano. O elenco será 80% mudado em relação a um título e outro da Sul-Americana. A equipe lá sofreu muitas alterações, porém, ela mantém peças-chave no elenco. Existem 6 jogadores argentinos nesse grupo do Del Valle, e muitos deles são titulares absolutos. O time que jogou a partida lá contra o Aucas foi Moisés Ramírez, Fernandes, Schunke, Garcia Basso, Carabarral, Béder Caicedo. Pederano, que é um volante de 41 anos, faz o papel meio que do Vidal ali no time do Independiente Del Valle. Chegou lá em 2018, ou seja, ele jogou a final da Recopa Sul-Americana de 2020 contra o Flamengo. É o cara que libera o jogo, é o cara da saída de bola, é o cara da experiência, é o líder do time. Faravelli, que é o meia de criação de jogadas. O Alcívar, que acabou de chegar lá no Independiente Del Valle. O Sornosa, que é conhecido aqui de nós no Brasil,
jogou no Fluminense, jogou no Corinthians, foi melhor no Fluminense do que no Corinthians, e o Lautaro Dias. Então, esse time aqui é um time que boa parte dele enfrentou o São Paulo na final da Sul-Americana do ano passado. A base da equipe é um jogo difícil, viu? É um jogo difícil. Mas, obviamente, que o Flamengo, pela qualidade que tem de seus jogadores, tem condições de chegar lá e ganhar. Fala, JG, boa noite. Acha que o equatoriano Preciado, lateral direito, seria uma boa para o Flamengo? Pois é, surgiu hoje essa informação de que o Flamengo estaria novamente interessado na contratação do Preciado. O Preciado, que joga no Genk da Bélgica, ele está atuando lá no futebol europeu. A janela está fechada e caso ele venha apenas para o meio do ano. O Preciado, se eu não estou enganado, confesso que não tenho informação aqui na cachola com certeza, mas o Preciado era jogador do Independiente del Valle. Foi um dos jogadores revelados nesse grande trabalho que faz o Independiente del Valle. Ele é um bom jogador, lateral de seleção equatoriana, é um cara que pode chegar e acrescentar. Agora, o Flamengo tem o Varela, que é jogador da seleção uruguaia, tem o Mateuzinho, que é jovem, tem potencial, e tem o Wesley, que é mais jovem ainda. Mas caso venha o Preciado, eu tenho a impressão de que ali é um setor do elenco do Flamengo que realmente precisa de uma atenção especial, como alguém para o lado direito do ataque, que pode ter surgido uma solução caseira, chamada Matheus Gonçalves, que está lá, está ali na relação, jogador realmente de qualidade, de muita personalidade, e alguém que faça essa reposição ao Arrascaeta. Porque o Arrascaeta, a gente percebe que ele não irá conseguir jogar a maior parte dos jogos num nível alto, são muitos jogos, o Flamengo disputa todas as competições, então o Flamengo realmente precisa ter alguém ali para ser uma reposição ao Arrascaeta e até mesmo ao próprio Everton Ribeiro. Eu vou dar aqui o meu palpite para o jogo de amanhã. Anote aí. Eu acho que nós vamos ter uma repetição de 2020 na Recopa Sul-Americana. Acontecerá um empate amanhã lá, 2-2, o mesmo placar de 2020, que o Flamengo foi campeão. Me lembro, inclusive, que nos pênaltis o Faravelli bateu no finalzinho, empatou o jogo, né? Se eu não estou enganado, foi isso, 2-2. E no Maracanã, o Flamengo resolveu e foi campeão da Recopa Sul-Americana. Então, meu palpite é esse. Teremos um bis 2-2 amanhã, lá em Quito. Entrando no assunto estádio. Até que ponto é importante para um time de futebol ter um estádio? Depende. Mas é muito importante ter um estádio. Primeiro, pela valorização do seu patrimônio. Quando você tem um estádio, você tem um equipamento próprio. Ele é seu, com todos os custos, mas com todos os lucros. A renda é sua. O que entra naquele estádio, em termos de comercialização, venda de ingressos, tour pelo estádio, visitas ao museu, que temos em vários estádios do mundo, sala de troféus, tudo isso gera uma receita imensa e essa receita vai toda para o clube. Então, o Flamengo, que já tem uma situação financeira privilegiada, se ele conseguir realmente construir o seu estádio, ele atingirá um patamar ainda maior financeiramente. Vocês já imaginaram quanto pode render um estádio do Flamengo em dinheiro para o clube? Porque o Flamengo, a partir do momento que ele tenha o seu estádio, todos os rubro-negros e rubro-negras vão querer conhecer o estádio do Flamengo. Então, eles virão ao estádio do Flamengo, quando possível, né? E o Flamengo tem torcida espalhada em várias partes do mundo e no Brasil de ponta a ponta, né? Então, essas pessoas virão. Acontecerá aqui o que acontece lá no Boca Juniors, no River Plate, quando você vai
a Buenos Aires e você obrigatoriamente passa por esses estádios. Virou ali um roteiro turístico. Quanto Boca e River não ganham com visitas de turistas? Isso pode acontecer, por exemplo, para o Flamengo. Isso já acontece com o Maracanã, né? As pessoas vão lá, mas o dinheiro dessa visitação virá para o Flamengo. E aí o cara que vai lá conhecer o estádio, ele vai comprar o ingresso para o jogo, ele vai virar sócio-torcedor, ele vai adquirir produtos, ele vai estar ali consumindo no estádio do Flamengo. Então, é uma receita absurda. Então, desde que seja feito dentro de um bom modelo de negócio, e a diretoria do Flamengo está trabalhando para isso, para dar um passo certo, porque construir um estádio necessita de parcerias e é um investimento muito grande, principalmente para um clube como o Flamengo, que quer fazer um estádio aí para 100 mil pessoas ou mais. Então, é um custo de uma obra elevado. Mas o Flamengo tem potencial para buscar essas parcerias e está agindo em relação a isso. Matéria é do Iago Martins, do Mundo Rubro-Negro, se não estou enganado, e também do site UOL, falando que o Flamengo assinou um termo de confidencialidade para o assunto do estádio e o terreno do gasômetro. Avaliações estão sendo feitas, estudos estão sendo feitos, então o assunto do estádio, ele não morreu. É um assunto que continua. Não é fácil, não é da noite para o dia que você vai construir um estádio. Mas esse assunto caminha e o Flamengo realmente deverá ter o seu estádio aí nos próximos anos. Eu imagino que isso aí é coisa para daqui a uns 4 anos. Até lá o Flamengo vai resolver a sua vida no Maracanã, se continuará no Maracanã ou não. Tem aí uma nova licitação que vai acontecer em breve, ou arrumará outro lugar para jogar, mas eu acho que o Flamengo está no caminho, na administração do Rodolfo Landim, para ter o seu estádio. E eu acho que isso vai acontecer. 2026, 2027, poderemos ter o estádio do Flamengo na cidade do Rio de Janeiro. E aí é muito importante isso para o clube, para a valorização da marca, para o patrimônio e a receita que isso pode gerar. A torcida do Flamengo, ela é muito apegada ao Maracanã. O Maracanã é a casa do Flamengo e dos outros grandes clubes do Rio de Janeiro também, que ali tem muita história. Mas o Flamengo tem uma ligação muito especial com o Maracanã e a sua torcida. Mas existem momentos na vida que a gente precisa se desapegar, né? E eu tenho a impressão de que esse desapego do Flamengo com o Maracanã pode ser bom para a equipe rubro-negra. Então tá aí, né, galera? Tivemos aí o nosso grandíssimo João Guilherme falando sobre Flamengo e Suco Del Valle, e Flamengo. Falou sobre Preciado, falou também sobre o estádio do Mengão. Tomara, João, tomara que você esteja certo e essa notícia do UOL esteja certa e que saia esse estádio do Flamengo. O Flamengo não pode depender do Maracanã. E ó, amanhã o jogo vai ser difícil, vai ser complicado, mas os jogadores do Flamengo têm que deixar tudo dentro de campo. Tem que correr o tempo inteiro por essa torcida que tá machucada pelo resultado na Supercopa, pelo resultado no Mundial, e eles precisam entregar na Recopa. Lá, pelo menos um empate para trazer aqui pro Rio de Janeiro. João falou 2-2, eu falei 1-0 Flamengo nos acréscimos, sofrido, gol de cabeça do Davi Luiz. Vamos botar aí que vai ser assim. Meu querido, você que ainda não é inscrito no canal do João Guilherme, dá essa moral lá pro João Guilherme, melhor narrador do Brasil, 75.500 inscritos, tô inscrito, sininho ativado, like dado, vai lá e dá essa moral pro João que ele merece, tá? E se inscreve aqui também, Pedrão Oficial, tamo juntão, saudações rubro-negras.